Babi, bem-vindos a mais um Sabadão da Babi. E hoje, gente, nós vamos ler Crônicas 7 e 14. Segunda Crônicas 7 e 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Necessitamos que Deus perdoe nossos pecados. Para isso precisamos nos arrepender, converter nossos caminhos e nos apresentar com humildade diante dele. Assim, através da misericórdia do Pai, vamos receber a graça divina e Deus poderá restaurar a nossa vida. Pai querido, reconheço que sou um pecador e quero mudar de vida, seguir os seus caminhos e estar cada vez mais perto de ti. Perdoa meus pecados, me ajuda a não fazer as coisas que entristecem o seu coração. Obrigado por sua graça e consertar minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E gente, não se esqueça de dar uma ajudinha, se inscrever no canal e nas minhas redes sociais. É muito fácil de me encontrar, é só pesquisar Babi Sanders. Sanders é só pesquisar SANDRS, é muito fácil de me encontrar. Também estou nas plataformas digitais. Então vão lá, se inscrevam, me sigam para dar uma ajuda. E agora, gente, fiquem aí com Na Cozinha com a Babi e depois Culturas Artísticas. Beijo, Babi. Tchau! Oi, pessoal! Aqui é a Babi. Bem-vindos a mais um Na Cozinha com a Babi. E hoje, gente, nós vamos fazer a tortinha famosa aqui no Brasil. Em outros países eu não sei se é muito famosa, mas aqui no Brasil é famosa. A tortinha de maçã do McDonald's. Bora lá! E aqui, gente, nós temos 3 colheres de sopa de açúcar cristal. Nós temos 3 xícaras de maçã descartadas e cortadas em cubos, descascadas e cortadas em cubos, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 ml de chá de canela em pó, meia colher de chá de noz moscada, 1 colher de sopa de suco de limão, 1/4 de xícara de água, 2 colheres de sopa de amido de milho dissolvidos em 2 colheres de sopa de água fria e 3 colheres de sopa de açúcar mascavo claro, 3/4 de colher de chá de canela. Em uma panela nós vamos colocar as maçãs, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, a canela, a noz moscada e a água. E também o limão aqui. Nós vamos ligar o fogo médio e vamos misturar. Vamos pegar aqui, médio, e vamos misturar por 10 minutos. Depois dos 10 minutinhos que ficou em fogo médio, nós vamos adicionar o amido de milho aqui e nós vamos misturar por 2 a 3 minutos. Aliás, o amido está dissolvido em água. Gente, e agora nós vamos reservar até esfriar na geladeira. Aqui, gente, nós temos 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sal, 1 colher de sopa de rosa de sal, 1 xícara de água morna, 1 colher de sopa de vinagre. Agora nós vamos fazer a massa. Primeiro nós vamos pegar o sal. E vamos misturar com uma só mão, com a farinha.
e o óleo e a água, só um pouquinho da água morna, porque nós vamos adicionar aos poucos. Enquanto a gente segura com uma mão, a gente mistura com a outra, assim. Vamos adicionar mais água. Aqui. Ficou a nossa massa. E, gente, se a massa de vocês ficarem muito dura, botem água, e se ficou muito mole, coloquem mais farinha. E agora nós vamos moldar ela com em formato de pastel e vamos colocar o recheio de maçã dentro e vamos fritar. E quando nós terminarmos, vamos mostrar pra vocês. E aqui, gente, nós estamos comendo a tortinha depois que nós fritamos e passamos no açúcar com canela. E agora é hora de provar. Fica muito parecido. Fica muito parecido com o sabor da tortinha do McDonald's, gente. Fica muito gostoso. Posso ver na casa de vocês que é muito simples de fazer, gente. Fica uma delícia pra comer assim de noite. Noite gelada, não noite quente, porque senão você fica com muito calor, porque é frito. Mas é muito bom, gente. Então, beijo da Babi. Tchau! Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Culturas Artísticas. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o teatro e de onde ele veio. Então, bora lá! A história do teatro nasceu na Grécia Antiga, no século VI a.C. Nessa época, eram feitos rituais em louvor ao deus Dionísio, uma mitologia, uma divindade relacionada à fertilidade, vinho e a diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto e, em consequência dessas celebrações. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era grande e havia uma espécie de procissão que levava o nome de Ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantava e dançava em homenagem a Dionísio. Até que então apareceu Téspis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais quando, em um momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio Dionísio, indicando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Téspis fosse reconhecido como o criador do teatro, primeiro ator e produtor teatral. Depois, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. De ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções de formato semicirculares. Havia um espaço para as representações chamadas de orquestra. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída em costas montanhosas, o que facilitava a acústica. Já o palco era o local onde os atores se preparavam para as apresentações e guardavam os figurinos e objetos cenográficos. O teatro romano teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo. A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana. No entanto, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem. A
Uma significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, a que antes era feita em encostas de morros pelos gregos, depois passou a incorporar arcos e abóbadas pelos romanos. Os temas e objetivos do teatro romano também se modificaram um pouco, com a valorização de mais entretenimento, como por exemplo lutas com gladiadores e animais, e menos assuntos religiosos. No Brasil, a origem do teatro está relacionada à chegada dos jesuítas do século XVI e seu empenho em catequizar a população, tanto os indígenas quanto os colonos. Dessa forma, os padres se utilizavam dessa forma de expressão para transmitir ensinamentos da Igreja Católica. Uma das pessoas mais notáveis nesse contexto foi o padre Anchieta, que dedicou-se fortemente ao chamado teatro catequese.